A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer ter você aqui para mais um subsídio da nossa Escola Bíblica Dominical. Dessa vez nós estamos no segundo trimestre com a revista que tem como título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. E a nossa lição de hoje é a lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito nesse canal a se inscrever, clicar aí no sininho para ativar todas as notificações e receber todos os nossos conteúdos, fazer um comentário aqui embaixo se essa aula está te edificando, se está sendo útil para a tua aula. Eu peço que você também faça mais. Compartilhe essa aula e abençoe a vida de alguém. Então, sem demora, pega aí a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, a sua revista e uma caneta. Vamos lá para mais uma aula. Então hoje, na nossa lição de número 8, o tema é confessando e abandonando o pecado. Sem demoras, nós já vamos para o nosso texto áureo para nós podermos desenvolver uma linha de pensamento que o nosso comentarista vai trazer sobre a questão de confessar e abandonar o pecado, pensando que nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta. E, de fato, não confessar e não deixar o pecado é algo que definitivamente pode destruir a nossa caminhada, pode fazer com que nós percamos o nosso alvo e não consigamos chegar ao nosso grande objetivo, que é o céu. Então, o nosso texto áureo, ele se localiza em Provérbios, capítulo 28, verso 13, que está escrito o seguinte: o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. O que Salomão ele está dizendo nesse versículo 13? Ele diz que nós precisamos entender que as nossas transgressões é algo que definitivamente destrói a misericórdia que Deus tem a nos entregar. Nós nunca iremos prosperar. E precisamos entender que quando nós falamos sobre confessar e deixar, há algo importante aqui sobre o nosso comportamento. Nós somos lembrados que Deus tem misericórdia a nos entregar, mas isso depende de um arrependimento sincero. Isso depende não só de características que sejam relativas ao que Deus tem a nos fazer, mas o que nós temos a aceitar o que Deus fez ou faz em nós. Então, não que Deus não tenha poder para fazer se nós não aceitamos. Não que Deus não possa fazer se nós não aceitamos. Mas quando nós, por nossa decisão, escolhemos não arrependermos, não deixarmos o que fazemos de errado, nós estamos recusando deliberadamente aquilo que Deus pode nos entregar. As expressões clássicas que nós vamos encontrar dessa verdade, do arrependimento sincero, de um desejo de escolher receber misericórdia de Deus, se encontra em Salmos, o Salmo 32, o verso 1 ao verso 4, e também 1 João, capítulo 1, que é também o nosso texto bíblico em classe. Então nós já chegamos lá. Então qual que é o objetivo da nossa aula aqui hoje? Primeiro, nós precisamos compreender o que significa confessar pecados, ou o que significa a confissão dos nossos pecados. Segundo, professor, você precisa passar e mostrar a importância do que o pecado não confessado ele pode gerar na vida da pessoa, do que o pecado não confessado pode definitivamente destruir a vida do cristão. Como que ele pode destruir a vida do cristão? Esse é um dos nossos objetivos. Então, mostrar o perigo do pecado não confessado. E o terceiro objetivo é compreender que a confissão do pecado é o único caminho que nós temos para uma cura e uma restauração. Lembre-se que ser restaurado ou reconciliado é fundamental. Nós estamos falando sobre ser reconciliado, nós estamos falando sobre estar reconectado, fazer parte, ter relacionamento com Deus. Então, quando nós falamos sobre isso, nós lembramos lá do início. Qual das questões, e a nossa revista traz isso, nosso comentarista traz esse exemplo de Adão e Eva, o que eles mais perderam quando definitivamente pecaram contra o Senhor.
eles perderam, não foi o fato de estarem no jardim, não foi o fato de perderem a beleza do jardim, mas foi o fato de perder a presença de Deus na viração do dia. É o fato de perderem o relacionamento com Deus. E é isso que deve nos preocupar. O pecado, ele quebra, ele destrói o nosso relacionamento com Deus. E é por isso que nesse caminho, que se nós não temos relacionamento com Deus, no caminho que estamos percorrendo, na carreira que nos está proposta para alcançarmos o nosso objetivo, nós não conseguiremos ter uma carreira, como eu disse em outras aulas, eficaz. E nossa preocupação, então, é em confessar o pecado, o deixar o pecado, abandonar o pecado. E aí a nossa verdade prática vai dizer, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação, ou seja, restaurado, fazer novo, de novo, é preciso, é necessário que nós possamos confessar os nossos pecados, que nós confessemos os nossos pecados e não só confessá-los, mas abandoná-los. Porque não basta a gente ter ciência, notar qual é o nosso pecado, mas nós precisamos ter um comportamento diferente, abandoná-lo e não continuar ou a viver uma vida permissiva com os nossos pecados. Porque muitas das vezes o que nós vemos hoje em dia é o ser humano reafirmando o seu comportamento ou o seu mau caráter ou até mesmo o seu caráter humano, né? O caráter pecaminoso humano. Ele reafirma como forma de justificar a sua maldade, justificar o seu pecado. Então, eu sou assim porque a natureza humana é assim. Não, não, não. Embora a natureza humana seja assim, Deus quer de nós, cristãos, que nós confessemos o nosso pecado, mas que nós o abandonamos, que nós tenhamos comportamento diferente. Lembre-se, nós falamos que nosso comportamento tem que ser o comportamento do cidadão do céu. O cidadão do céu não vive como um cidadão do mundo, que apenas confessa um pecado, mas para justificar sua má atitude. Não, o cidadão do céu confessa o pecado, mas o abandona. Tem comportamento diferente. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Salmo 51 e também 1 João, capítulo 1, que vai do verso 8, verso 9 e verso 10. O Salmo 51, ele vai do verso 1 até o verso 12. Nós vamos ler aqui e aplicarmos algumas coisas para depois nós só tirarmos algumas conclusões do que o nosso comentarista traz. É até interessante dizer, professor, você que tem aí o subsídio teológico na sua revista, você vai perceber que um dos subsídios ele pede para explanar o Salmo 51. Então nós vamos fazer algo que já é de praxis aqui nosso, mas que nós vamos reafirmar. Nós vamos falar sobre o Salmo 51. E eu acho até importante, professor, que você também leia o Salmo 32, entenda ali o que o Salmo 32 tem a trazer sobre o que nós falamos, sobre a questão de você entender como que o pecado, né, ele se dá na vida daquele que serve a Deus, daquele que entende que Deus tem um caminho, um propósito para ele, e a necessidade de nós nos arrependermos, de nós confessarmos a Deus e nos arrepender, ter atitude diferente, abandonar o nosso pecado. Então, vamos explanar aqui do Salmo 51, do verso 1 ao verso 12, que é um salmo importante já nós trazermos, é um salmo de Davi. Aonde está encaixado esse salmo? Se nós formos perceber, esse salmo ele é tido como um salmo em que Davi ele recebe o profeta Natã, e o profeta Natã traz a ele a mensagem de Deus que ele pecou contra o Senhor. Ele pecou quando ele adulterou com Batseba, quando ele planejou a morte, o assassinato de Urias, e assim se dá, né? E aí ele vai receber. E aí que está o segredo de Davi, que traz para nós o porquê dele ser um homem segundo o coração de Deus. Se você me perguntar por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele não nega que errou, ele não justifica o seu pecado, ele não traz uma forma de falar é assim porque o ser humano é mau mesmo, como muitos fazem. Deus não quer de nós que nós tenhamos um comportamento de justificar onde nós erramos, de justificar o nosso pecado. Deus quer que nós reconhecemos onde erramos, analisemos o que precisamos melhorar, mas que nós tenhamos
comportamento diferente. Há uma necessidade de que o nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar seja mudado. Nós precisamos ser mais como Davi e menos como Saul, que quando Deus fala, Saul pecou, Saul fala, mas é porque eram muitos gados, era porque isso traria lucro, e aí ele até oferece sacrifício a Deus, descumprindo um ordenamento de Deus. E Deus fala para ele, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. É muito melhor ser obediente a Deus do que trazer sacrifícios. Muitos sacrifícios não são formas de justificativa, não é pelo que você faz, mas é obedecendo a Deus que nós seremos pessoas segundo o coração de Deus. Então, Davi, ele era segundo o coração de Deus porque, diante desse cenário, o que ele vai nos ensinar no Salmo 51 é grandioso. Então, nós precisamos entender que o Salmo 51, ele é um salmo que ele entra como sendo salmo penitencial, tá? Esse salmo, ele é mais do que algo teológico. Então, aqui nós não vamos explanar algo com muita teologia, mas, pelo contrário, ele é uma oração. Ele é uma confissão de um coração humilde, quebrantado, que entende e reconhece seus atos pecaminosos, que provém da sua natureza pecaminosa. Mas isso não como forma de justificativa, mas como forma de impulso para uma vida melhor, de impulso para o abandonar do erro. Então, o episódio trágico da vida de Davi aqui, ele vai servir para nós, para uma profunda compreensão de um coração atribulado, de um coração que reconhece o pecado e que decide ser diferente. Ele não é, então, portanto, como eu disse, um estudo teológico, mas um clamor por perdão, uma oração buscando pureza, uma oração buscando forças para ser diferente. E aí nós precisamos entender algo que é o fato de que somos diferentes, somos reconciliados, nós somos restaurados não por força nossa, por decisão nossa, mas a força para sermos diferentes, para permanecermos tendo atitudes diferentes, vem de Deus. Você busca por decisão sua ser diferente, mas não é por força sua que você consegue permanecer assim. Mas é uma força que Davi vai nos ensinar que vem de Deus. E aí nós lemos o verso 1 do Salmo 51, que diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi, ele sente a culpa, ele tem noção da sua conivência com o pecado, ele entende que mentiu, que adulterou e que ele fez, de fato, um assassinato. Ele entende o seu pecado. Ele entende a motivação por trás dessas transgressões. E aí ele vai dizer no verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele enxerga a raiz. Ele vê a causa. Ele vê o que tem motivado o seu pecado. E ele faz o quê? Ele ora para que o Senhor o lave completamente. Ele pede que Deus o purifique do seu pecado. É um coração contrito, é um coração que entende a necessidade de arrepender. E aí ele vai dizer no verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Ele não procura encobrir, ele não procura justificar, ele não procura trazer um meio para falar assim, esse sou quem sou, é assim que nasci, né? Como popularmente é dito, trago aqui esse ditado popular que é, nasci assim, ficarei assim, quem nasce assim, morre assim, né? Ele não faz isso, ele fala, ele não está tentando encobrir, mas está tentando revelar a Deus, entendendo que Deus tem a solução para o mau caráter, para o pecado que ele tem. E aí ele vai dizer, eu conheço minhas transgressões. Ele tem ciência. No verso 4 ele diz, contra ti. E ele repete, contra ti. Isso, um hebraísmo aí por repetição, que traz para nós o quê? A ênfase. Ele está querendo dizer, quando peco, adultero com Batseba, não estou somente ferindo a honra desta mulher. Quando assassino Urias, não estou sendo desleal a um soldado meu,
mas eu estou pecando contra quem me vê, contra quem vê o meu coração, contra quem vê o meu pensamento. E desse eu não consigo me esconder. E ele fala, contra ti, ele dá ênfase, somente contra ti pequei. Ou seja, não importa quando firo os outros e passo por isso mesmo, não. Porque quando faço assim, tenho que entender que o meu pecado ele é muito mais grave aos olhos de Deus. E aí ele fala, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Embora todos tenham sido injustiçados, prejudicados pelo que Davi fez, o pecado dele, na essência, é contra Deus. E Deus, então, se torna juiz. Não é o seu irmão que vai ser juiz contra o que você fez contra ele, ou quando você prejudica os outros. É o próprio Deus que será seu juiz. E aí a pergunta é, sobre suas atitudes, o que Deus pensa a respeito de você te traz consolo ou te assusta? É algo para nós refletirmos. No verso 5 ele vai falar, o salmista Davi vai falar, eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. A convicção dele aqui é profunda. Ele não inclui somente o que ele fez, mas ele fala, é a minha natureza que é assim. Mas é interessante que nós vamos perceber que, embora ele reconheça, e nós temos isso, nossa natureza é pecaminosa, nós fomos em iniquidade formados, concebidos em pecado. As tendências, as nossas disposições pecaminosas, elas têm origem na contaminação da raça humana. Faz parte da nossa dívida contra Deus. Nós nascemos como uma raça caída, mas isso ele não vai usar como justificativo, porque ele vai dizer no verso 6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ele quer dizer que Deus deseja verdade, Deus deseja de nós autenticidade, Deus deseja de nós fidelidade, Deus deseja de nós integridade. Irmão, você que me assiste, o que nós mais cantamos nas nossas igrejas, o que nós mais falamos nas nossas igrejas é da fidelidade de Deus. E muitas das vezes usamos que Deus é fiel mesmo quando sou infiel para justificar a nossa infidelidade. Mas o que o salmista vai dizer no Salmo 51, verso 6, é que Deus ama a nossa verdade. Ele faz com que nós conheçamos a sabedoria. Ele está dizendo para nós que Deus quer de nós que nós tenhamos um comportamento fiel. Nós não vamos ser infiéis diante da fidelidade de Deus. Nós não vamos ser infiéis quando Deus continua sendo fiel, porque a nossa infidelidade não fará Deus ser infiel conosco. A nossa fidelidade com Deus honrará e trará não honra nossa, mas honra ao que Jesus nos entregou, mostrando que nós recebemos com coração alegre aquilo que Jesus fez. Ou seja, a nossa fidelidade demonstra a grandiosidade do que Deus pode fazer em nós, que Deus já fez em nós. Então, que a fidelidade de Deus não seja usada como justificativa para os nossos erros, mas que possa nos constrangir e nos fazer ter atitudes diferentes. Então, no verso 7 ele vai dizer, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O hisopo, ele era um ramo de um arbusto do deserto que utilizado para borrifar um sangue sobre um leproso para o purificar e o curar. Onde nós encontramos isso? Levítico capítulo 14, Hebreus capítulo 9, 1 João capítulo 1. E aqui é interessante dizer, então, que ele está falando sobre uma purificação feita, então, com uma vara. E aí, a palavra que ele vai usar é lava-me. O termo original não é lava-me como lavar roupa, ou lavar um tecido, ou lavar qualquer que seja o tecido, né? Não é um lavar simplesmente. A palavra lavar aqui, ela tem uma aplicação muito específica. Ele quer trazer lavar vestimentas como alguém que bate com a vara para lavá-los. Bater, amassar, fazer com força essa atitude de lavar. É como se ele pegasse, batê-la contra a pedra submersa em água, para fazer com que haja um esforço, porque ele entende que o seu pecado está tão profundo
entrincheirado em si, em sua natureza, que ele literalmente precisa que Deus, com sua força, o tire em batidas, o arranque dele, o seu pecado. E aí, assim, ele será alvo como a neve, ou seja, sem nenhuma partícula de poeira, sem nenhuma fuligem, será limpo como flocos de neve. Então, ele vai dizer no verso 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. A convicção do pecado dele era tão grande, tão profunda, que ele fala que é semelhante a ter quebrado todos os ossos dele. E ele fala no verso 9, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi não quer encobrir o seu pecado, ele quer cobrir o seu pecado com Deus. Ele quer que Deus faça apagar as iniquidades dele. Os ossos aqui que ele fala, que sente como quebrar, constitui a nossa estrutura, o nosso meio de locomoção, aonde nós vamos. Por isso, o ato de esmagar os ossos ele é uma figura forte. É uma coisa que demonstra a necessidade ou o fato dele estar prostrado, tanto mentalmente como corporalmente. Ou seja, ele está prostrado que a sua estrutura se acabou, mas o ato de sair do lugar, o ato de movimentar-se, também acabou. A única solução para o salmista, a única solução para Davi aqui é uma intervenção. É uma intervenção de Deus. É uma ação de Deus. Deus é a única esperança de Davi. E aí ele vai dizer no verso 10, um dos versos mais lindos que nós mais recitamos. Ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Ou seja, criar aqui como sendo um ato, uma operação criativa de Deus. É Deus trazendo à existência algo que não existia antes. O que ele deseja é uma restauração, uma mudança radical. Algo que faça com que o coração e o espírito dele sejam novos. E aí ele vai falar o espírito reto, que é um espírito estável. Ou seja, um espírito inabalável, como na Almeida Revista Atualizada vai utilizar. Ou seja, é um espírito que seja firme, que seja resoluto, que seja leal a Deus. É novamente trazendo a questão da fidelidade de Deus, mediando que nós também precisamos ser fiel. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Esse tipo de coração limpo e um espírito estável é uma condição imprescindível. É uma condição necessária, que sem ela não há outra possibilidade para termos comunhão, para termos relacionamento com Deus. O emergir de uma vida santa só pode vir de um ato criativo de Deus. Como eu disse, é Deus quem nos dá forças para sermos lavados, para termos um coração puro, para termos um espírito reto. E aí Davi vai dizer no verso 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Essa purificação que Deus faz sobre ele vai o assegurar de que ele tenha o mais importante. O mais importante, como eu disse, para Adão e Eva, não era o jardim, era a presença. Para Davi, um homem segundo o coração de Deus, vai nos dizer que o mais importante aqui não é o trono, não é o status do trono, não é onde ele conseguiu chegar, as guerras que ele conseguiu ganhar, a fama em seu nome. Não é isso que ele tem medo de perder. Davi me ensina no verso 11, quando ele diz, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Ele está me ensinando nesse Salmo 51 que o que há de mais importante na nossa vida não é o status social, não é as cadeiras que podemos sentar, não é a fama que o nosso nome pode ter, mas é a presença de Deus. Eu falo muito e mando até um abraço para a nossa mocidade lá do bairro Elim. Eu falo para todos eles, o que é de mais importante não é o vaso, mas é o que o vaso carrega. Não é quem somos ou a cadeira que sentamos. Não é o local onde nós estamos, mas é aquilo que carregamos. Que nós possamos entender que o que há de mais importante na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Verso 12 vai dizer, torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com teu espírito voluntário. A pureza, a restauração, o coração limpo e o espírito reto traz de fato a alegria da salvação. A manutenção de um espírito voluntário
pronto para obedecer. Não há dificuldade em obedecer a Deus quando Deus nos dá essa alegria da salvação. E aí nós trazemos também nosso segundo texto, que se encontra em 1 João capítulo 1, verso 8 ao verso 10. E aí João vai dizer: se nós dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Enganar a si é pior do que mentir. É muito pior do que mentir. É nós, por nossa consciência, criando uma ilusão. Nós estamos nos iludindo, pois o fato disso, de negarmos o fato de nós termos pecado, nós estamos tendo um comportamento autodestrutivo, porque nós não vamos ter um comportamento digno de receber o que Deus tem a nos entregar. Ter pecado não é sinônimo de cometer pecados. Vou explicar. Ter pecados é nascer em pecado, ter um comportamento pecaminoso, ter a raça humana enquanto caída, ter a tendência ao mal, ter a tendência ao pecado. Isso é ter pecado. Cometer pecado é dar vazão, é dar lado, é permitir que o nosso comportamento, o nosso ser pecaminoso, o nosso ter pecados, ele possa nos dominar. Então, ter pecados é um princípio. E nós precisamos entender que precisamos negar esse princípio. Porque se nós, de fato, dermos vazão a ele, nós vamos ter atos pecaminosos que vão ser desenvolvidos a partir dessa manifestação. O pecado passa, então, a ter controle sobre nós. Quando nós negamos o pecado, quando nós assumimos que temos pecado e o abandonamos, nós estamos entendendo que esse não terá mais poder sobre nós. Aí no verso 9, João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui ele usa a palavra fiel. Deus é fiel. Esse termo fiel e justo, principalmente o justo, é um verbo grego que quer dizer dikaios. Significa reto. Deus é reto. Deus poderia tomar a nossa ofensa, o nosso pecado, e fazer com que nós sejamos destruídos, que é o que nós merecíamos, mas ele tem misericórdia. Ele derrama sobre nós graça. Ele não paga com a mesma moeda. Ele, pelo contrário, ele nos dá, como o salmista em Salmo 51 fala, a alegria da salvação. Ele nos dá o fato de purificar-nos. Ele consegue lavar-nos. Ele consegue dar um coração novo, um espírito reto. Ele nos traz a alegria da salvação. Deus não paga o que nós merecíamos, mas derrama graça sobre nós. E no versículo 10 vai dizer o seguinte: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Percebeu? No verso 8 ele diz que se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós e a verdade não está em nós. No verso 10 ele diz que se nós dissermos que não temos pecado, ele repete o vocábulo e diz: fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A verdade e a palavra, ela vem com a luz do reconhecer e abandonar o pecado. E aquele que não anda segundo essa luz não é governado nem pela verdade e nem pela palavra. Se nós queremos ter, então, um comportamento digno de alguém que está com uma carreira, correndo uma carreira eficaz, nós precisamos entender que há necessidade de nós, então, termos uma vida santa. Uma vida em que nós confessamos os nossos pecados, mas também o abandonamos. Há essa necessidade. Então, é interessante que nós destacarmos, então, que nós vamos ter 3 tópicos. Então, nós vamos explanar eles brevemente, porque o ponto principal dessa lição está nesses capítulos. Desde o Provérbios, capítulo 28, verso 13, a Salmo 51, do verso 1 ao verso 12, e também 1 João, capítulo 1, do verso 8 ao verso 10. Esses versos já são suficientes para nós construirmos um pensamento acerca do fato de professarmos, confessarmos o nosso pecado e nós o abandonarmos. No tópico 1, então, nós vamos ter a confissão de pecados. Esse tópico ele vai ser subdividido em 3 subtópicos, que nós vamos definir a questão de confissão de pecados,
Depois nós vamos entender a confissão bíblica de pecados. E o terceiro subtópico é o símbolo da confissão do pecado, ou de pecado. Quando nós olhamos para a definição da palavra confessar, o verbo confessar ele vem da palavra hebraica yadá, que tem o significado de jogar, atirar, lançar. Essas aplicações elas são bem vistas em 1 Reis, capítulo 8, verso 33. Essa palavra ela tem raiz na palavra radá, que significa estender a mão. Então, confessar pecados já tem um significado para nós, que é o fato de nós termos a possibilidade, ao estender a mão, de ajudarmos, de termos um comportamento diferente. Então, há uma necessidade da igreja, de nós enquanto corpo de Cristo, que nós tenhamos uma atitude diante daqueles que confessam o pecado de estender a mão. O confessar, ele precede uma palavra que é radá, que significa estender a mão, ajudar. Esta palavra ela está presente 900 vezes no Antigo Testamento. E ela tem também o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Confessar, portanto, ela aparece no Antigo Testamento quando sendo o contexto de confissão de pecados, e no Novo Testamento o verbo confessar ele vai ser ali do grego homologeo, que significa concordar com, conceder. É Deus trazendo a nós que nós somos pecadores, que nós necessitamos de salvação. É por isso que Jesus vem. É para isso que Jesus vem, para que nós tenhamos a possibilidade de nos arrepender. Mas para um arrependimento genuíno, precisamos de fato reconhecer, e reconhecer passa por confessar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento, e a gente vai encontrá-la bem aplicada em Mateus capítulo 7, Romanos capítulo 10, Tiago capítulo 5, que significa, professar, reconhecer aberta e alegremente para honrar alguém. Entenda, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos abrindo o nosso coração e honrando a Deus para reconhecer que nós estamos errados, mas que nós precisamos dele para ter atitudes diferentes. A confissão bíblica de pecado, subtópico 2. O ensino geral sobre o pecado, que nós vamos ter como amartiologia, ele traz a ideia de reconhecer o pecado, fazer a confissão, pois o perdão de Deus, ele é imprescindível a esse ato. Ou seja, não existe conversão genuína, não existe um arrependimento genuíno se nós não passarmos pela confissão do que nós erramos. Nós precisamos confessar a Deus o que nós erramos. E aí, o símbolo da confissão. No ato da confissão de pecados, nós precisamos entender que nós temos a necessidade de reconhecer de forma autônoma, sem que ninguém nos obrigue a reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos, por nós mesmos, reconhecer que nós erramos e entender que só há dignidade para a nossa vida em Deus. Só há dignidade para as nossas atitudes em Deus. Então, o arrependimento sincero, ele busca confessar. Ele busca olhar e, por meio da palavra de Deus, alcançar o perdão. É somente com um coração humilde, um coração que recebe misericórdia, que confessa o pecado, definitivamente, que nós teremos uma alma consolada, uma vida espiritual restaurada, como o salmista fala, coração novo, um espírito reto. No nosso tópico 2, o perigo do pecado não confessado. Esse tópico ele vai ser subdividido em 3 subtópicos, que é os males do pecado não confessado, as consequências do pecado de Adão e Eva, que nós já falamos um pouco, e as consequências do pecado de Davi. Quando nós observamos a questão do perigo do pecado não confessado, eu até aconselharia você, professor, pegar um quadro ou um papel e pedir para os seus alunos anotarem, colocarem ali e depois, após isso, explicarem quais as consequências, do pecado não confessado. Eu faria até outra pergunta. Quando nós confessamos o nosso pecado, mesmo diante das nossas atitudes ruins, muitas das vezes conscientes,
nós abrimos mão das consequências do nosso pecado? É justamente aí que entra o nosso tópico 2. Os males do pecado não confessado. Quando nós observamos Provérbios 28:13, nós percebemos que confessar pecado não trata somente de um ensino para os judeus, mas é um ensino cristão. João ele vai corroborar com a necessidade, ali em 1 João capítulo 1, verso 9, ele vai falar que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque senão a palavra e a verdade não estará em nós. Quando nós ignoramos a importância da confissão de pecados, nós estamos ocultando, nós estamos decidindo, né, escolhendo, deliberando sobre a nossa vida uma morte espiritual. O não sentir a presença de Deus mais, o não ter intimidade com Ele mais, ou o não ter relacionamento com Ele mais. Então, o que Adão e Eva, no nosso subtópico 2, vai trazer é justamente isso. O pecado, ele fez com que Adão e Eva, quando pecaram, perdessem o algo mais precioso que nós temos, o relacionamento com Deus. Adão e Eva não conseguiram abrir mão das consequências trágicas do pecado deles, que foi a alteração da condição física, a transição da natureza imortal para a natureza mortal e, definitivamente, eles perderam a presença de Deus. Eles perderam a harmonia entre o ser humano e a natureza. E isso definitivamente tem que nos preocupar, porque quando nós pecamos, não confessamos, não reconhecemos na nossa mente, no nosso coração que pecamos e não escolhemos receber perdão de Deus, nós estamos trazendo definitivamente a morte espiritual, a morte física para as nossas vidas. E aí, quando observamos Adão e Eva, vemos isso claramente, mas quando observamos as consequências do pecado de Davi, nada nos chama tanta atenção do que o fato do medo de perder a presença. Nós lemos, né, que a espada, as consequências, né, a espada não saiu da casa de Davi. O profeta Natan fala que a espada não sairia da casa de Davi. 2 Samuel, capítulo 12. Os capítulos 11 e 12 de Samuel revelam que o conflito e o senso de culpa de Davi marcavam a vida dele, porque ele ocultava o seu pecado. Isso trouxe a ele enfermidades morais, aflição que levaram a ele gemer, que levaram a ele a sofrer. O Salmo 32, ele mostra que se nós mantermos o silêncio diante do nosso pecado, isso nos enfraquece. Isso faz com que nós percamos o vigor espiritual. E o Salmo 51 mostra que Davi, ele confessa o seu pecado. E quando ele confessa o seu pecado, ele tem a possibilidade de um coração puro, de um espírito reto, de definitivamente ter alegria novamente. Porque não há alegria no meio do pecado. E isso é interessante. Aquele que reconhece o seu pecado, aquele que tem a ciência do seu pecado, ele não consegue viver com uma vida, com uma mente sã, sem culpa pelo pecado. Então, muitas das vezes, aquele que foi cristão e por algum motivo se afastou, ele não consegue mais ter prazer em viver uma vida de pecado. Ele não consegue mais sentir que sua mente está pura pecando. Ele vai sentir o sentimento da culpa, do sofrer, do gemer, do ter o coração atribulado, ter a mente atribulada. E aí nós vamos para o nosso tópico 3, sobre a importância da confissão do pecado. É o único caminho de cura e restauração. Esse tópico ele está subdividido em 2 subtópicos, que é confessando o pecado a Deus e depois alcançando a cura e restauração. Quando nós passamos a entender todo esse contexto que nós construímos até aqui, nós precisamos entender que Deus é poderoso para perdoar as nossas dívidas quando nós confessamos os nossos pecados.
Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus vai nos ensinar: Pai Nosso que estás no céu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso nos ensina mais, nos ensina que para recebermos perdão, nós precisamos ter um coração perdoador. Nós precisamos ser pessoas que liberam perdão. Pois se você tem alguma mágoa, se você tem alguma rusga com seu irmão, peça perdão a ele. Porque se você não for perdoador, você não receberá o perdão divino, não receberá o perdão de Deus. Quando nós lemos 1 João capítulo 1, nós percebemos que os nossos pecados precisam ser confessados a Deus. Ou seja, é uma prerrogativa de Deus perdoar os nossos pecados, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é somente a obra salvífica, a obra do Calvário que Jesus nos entregou, que nós conseguimos receber esse perdão. E é somente assim que nós alcançaremos, como nosso subtópico 2, ele vai dizer, a cura e restauração. Nós precisamos entender o seguinte: só precisa de cura aquele que tem ciência de que está doente. Só entende que precisa ser restaurado aquele que sente-se quebrado. O processo de confissão e abandono do pecado, ele revela a eficácia que nós reconhecemos o nosso pecado. E que Deus é poderoso, que Jesus é poderoso para nos trazer reconciliação. Então, diante de tudo isso, nós precisamos concluir que, diante da carreira que nos está proposta, a nossa caminhada cristã, ela precisa não encobrir os nossos erros, não justificar os nossos erros, mas ela precisa definitivamente confessar e esperar que Deus possa cobrir, que é diferente de encobrir, que Deus possa cobrir os nossos pecados, nos trazer cura, nos trazer restauração. Ou seja, a jornada de perdão só será possível se nós confessarmos o nosso pecado. Se nós confessarmos, o abandonarmos e passarmos a desfrutar das infinitas misericórdias de Deus. Professor, eu quero te agradecer por compartilhar esses minutos aqui conosco e falar para você que o meu desejo no coração é que Deus possa te usar para com seus alunos, te usar na sua igreja, que você não só seja abençoado, mas que seja canal de bênçãos. E você que me assiste até aqui, quero convidar você novamente a se inscrever no nosso canal, clicar aí no sininho para receber todos os nossos conteúdos, notificações e ficar por dentro de tudo que a ADMP está produzindo. Deixa aí o seu comentário, clica no sininho, curte e faça mais, compartilhe, evangelize outros. Que essa mensagem possa tocar outros corações. É o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe. Até uma próxima aula. Até lá!